Abra o seu coração para o Evangelho do Dia. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos agora à proclamação do Evangelho. Nesta terça-feira, o Evangelho se encontra em Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Como eu falei para você, esse Evangelho fala sobre o perdão. E ele começa com aquela pergunta feita por Pedro: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Acompanhe esse Evangelho e deixe que essas palavras caiam no seu coração e te convença de que perdoar é a melhor saída. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos ouvintes e internautas, acabamos de ouvir esse texto que vem nos contar sobre a importância do perdão. Veja você, meu irmão, minha irmã, quando Pedro faz uma pergunta para Jesus: Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes, Jesus responde: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus começa a contar uma parábola. Agora veja que interessante e perceba a sutileza do ensinamento de Jesus. A parábola que Jesus conta é sobre um homem que tinha uma dívida com um rei. Esse homem era empregado do rei e havia contraído uma dívida. E essa dívida representava uma enorme fortuna que esse homem não teria condição de pagar. Então o rei mandou que esse homem, por não dar conta de pagar a sua dívida, fosse vendido como escravo. E veja, não só o homem, mas também a esposa, os filhos e os bens desse homem
deveriam ser vendidos para que pagasse a dívida. Perceba você, meu irmão, minha irmã, esse texto que fala sobre o perdão traz à tona o assunto da dívida. E aí você poderia perguntar: padre, qual a relação entre perdão e dívida? Na verdade, nós podemos assim pensar: para Jesus, perdoar é quitar uma dívida. Que dívida é essa? Se você for parar para observar, nos nossos relacionamentos, nós sempre vivemos de trocas. Nós damos alguma coisa e recebemos alguma coisa de volta. Quando alguém te ofende, te magoa, te machuca, esse alguém entrega para você um sofrimento, uma mágoa, entrega para você uma dor. E isso que essa pessoa entrega representa uma dívida que ela cria com você. Então, no momento que essa pessoa te machuca, te ofende, essa pessoa se torna seu devedor. Ela passa a dever para você. Dever o quê? Ela passa a dever uma satisfação. Ela passa a dever um pedido de perdão. Ela passa a dever uma reparação. Porque veja, não é só pedir perdão, é reparar o erro cometido. E aí você começa a perceber, meu irmão, minha irmã, a dívida que nós contraímos no mundo material, ela também existe no mundo espiritual. Como é que nós contraímos dívidas no mundo espiritual? Através dos nossos relacionamentos, quando nós ofendemos, machucamos, prejudicamos alguém. A cada pessoa que você ofende, você cria uma dívida. E quanto mais você vai ofendendo as pessoas, maior vai se tornando a sua dívida. De maneira, meu irmão, minha irmã, que essa dívida precisa ser paga. E se você não pagar essa dívida aqui na terra, quando você morrer, você deverá pagar essa dívida no purgatório. Aqui então entra esse assunto do purgatório. Por que existe o purgatório? Porque nós católicos acreditamos na existência do purgatório para quitar as dívidas daquelas pessoas que morreram, deixando dívidas aqui na terra, deixando pessoas magoadas, ofendidas, deixando pessoas com dívidas aqui nesse mundo. Você já deve ter ouvido, Dona Maria também já deve ter ouvido ou acompanhado situações assim. Aqui no norte de Minas é comum a gente ouvir pessoas contando isso, de alguém que estava no CTI, alguém que estava na UTI, alguém que já havia sido desenganado pelos médicos, alguém que a família estava apenas esperando que a notícia da morte chegasse e a pessoa não morria. A pessoa não morria, parecendo que ela estava esperando alguma coisa. E de repente, quando chega alguém ali, diante daquela pessoa, faz uma visita para aquele enfermo, aquele moribundo, aquela pessoa depois de alguns minutos morre, como se ela estivesse esperando que aquela visita acontecesse. Um dia Dona Maria veio me perguntar: padre, por que essas coisas acontecem? E eu digo: sabe por quê, Dona Maria? É porque essa pessoa que ainda não morreu, ela está esperando que aquele ou aquela com quem criou-se uma dívida venha, se faça presente ali, ao lado daquela maca, dentro daquele hospital, dentro do CTI, dentro da UTI, para quitar a dívida. E aí depois que aquela pessoa ali na frente do doente, do enfermo, da pessoa que talvez está agonizando, pede perdão ou diz: eu te perdoo, a dívida é quitada e aquela pessoa morre em paz. Aqui está a prova, meu irmão, minha irmã, de que as dívidas que nós contraímos aqui na terra, se não pagarmos aqui na terra, nós teremos que pagar depois que morrermos. E Jesus representou bem essa situação dizendo:
Aquele homem que não quis pagar a dívida, que não quis perdoar a dívida do seu colega, ele foi entregue aos torturadores até que pagasse a sua dívida. É Jesus dizendo: aqueles que não quiserem perdoar, quando morrerem, ficarão sofrendo um bom tempo no purgatório, até que essa dívida seja paga. Se você, meu irmão, minha irmã, não deseja isso para você, se você deseja que quando chegar a sua hora de ir embora desse mundo, a sua partida seja tranquila, serena, e você possa ter um encontro com Deus e morar no céu ao lado dos anjos e dos santos, que você então faça por merecer esse presente, que você perdoe e receba o perdão daqueles que querem pedir perdão para você, que você não deixe nenhuma dívida de perdão acumulada, que você não deixe para amanhã para pedir perdão ou para perdoar aquelas pessoas a quem você ofendeu ou que ofenderam você. E acima de tudo, que você lembre, para quem é cristão, o perdão não é uma opção. O perdão é um mandamento, é uma obrigação que Jesus nos deu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.